Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês e mostrar para vocês a questão da influência do clima na produção de morango, que nós estamos aqui numa região muito montanhosa, então essa época do ano os dias são mais curtos, então, mês de julho, então tem menos luz, então isso influencia bastante na produção de morango. E como estamos aqui também em plena colheita de café, aí dá muita movimentação nas estradas de terra por aqui. Você aponta lá. Então a gente tem a questão da poeira, então influencia bastante na produção do morango. Mas a gente está ainda conseguindo aqui produzir um pouco de morango ainda. E o clima influencia muito, porque como os dias são mais curtos, aí o morango tem menos luz para que ele possa fazer a fotossíntese, né? Através das folhas, para emitir os frutos, entendeu? Então isso influencia bastante. O sol demora mais a chegar aqui, vai chegar por volta de 6h30, 7 horas da manhã e esconde também mais cedo, porque os dias são bem mais curtos. Então isso influencia bastante na questão da produção do morango. Então, os dias mais curtos significa o sol aparecer. Um pouco mais tarde e se esconde mais cedo, Ah, sim. entendeu? Essa a influência da questão da luz no morango. Aí, então, pai, mostra pro pessoal o que a falta de luz faz no pezinho de morango. Pai, explica pro pessoal o que é isso aqui que você tá fazendo aqui. Olha, gente, isso aqui é algumas mudas de morango que eu plantei em vaso e ela tá praticamente totalmente aqui na sombra. Tá encostada aqui no muro, na casa, e ela tá quase que o dia todo fica na sombra, porque devido à posição do sol aqui nessa região, então ela tá pegando pouco sol. Então vocês podem observar que é uma muda que ela tá, apesar de ela estar bonita, mas ela tá fraca. Tá vendo? As folhas não estão fracas, o talinho mais fino, e ela cresce muito para cima, para tipo querendo buscar mais luz, entendeu? E isso influencia muito na planta, que ela fica uma planta mais fraca. E com isso aparece muito problema de doenças. No caso do oídio, que aparece devido a estar na sombra, entendeu? Então a luz é super importante pro morango. Só Aqui, que ó, podem ver que já está começando a aparecer o oídio, tá vendo? Então isso é influência da luz, entendeu? Que muitas vezes provoca esse tipo de doença no morango, Mas entendeu? você colocou elas na sombra por quê? Eu deixei ela aqui na sombra porque eu eu tô querendo ver se eu faço mais umas mudas de morango dela, que daqui a pouco ela vai começar a emitir uns estolões. Aí, como me faltou um pouco de muda para eu completar a estufa lá, eu vou tentar fazer um pouco de muda dessa planta aqui. Mas eu não, eu vou passar ela para um outro lugar. Vou passar ela para um canteiro para poder emitir os estolões, entendeu? Beleza. Você trouxe elas pra cá, pai? Mas elas vão ficar aqui por quanto tempo? Aproximadamente só uns 30 dias, mais ou menos. Mais 30 dias aqui? Não, não. 30 dias no total aqui. Você trouxe elas precisam vir pra sombra para poder se desenvolver? Pra Não, ela crescer? não precisa vir para a sombra. É porque aqui que eu achei o local mais ideal para colocá-las, mas não é ideal ficar aqui não. Tem que passar por um lugar com bastante luz. Ah, uhum. Bem. Bem, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de uma planta que tá mais um pouco na sombra e a que está no sol, aqui na estufa. Essa planta aqui foi plantada na mesma época desses que está aqui no slab. Eu peguei essa muda e deixei ela e coloquei ela no vaso porque eu pretendo fazer novas mudas com ela na hora que ela começar a emitir os estolões. Então essa planta do vasinho ela está mais na sombra. Então
essa aqui do slab, veja como já está, ó, emitindo muito fruto, já está emitindo estolão, ó, tá aqui, mas aqui eu não posso deixar eles, eu tenho que retirar, porque aqui eu quero produção. Então, gente, essa é a grande diferença que faz a luz no morango, entendeu? Essa planta aqui está totalmente na sombra, que eu coloquei lá perto do muro, então ela está pegando muito pouco sol. E essa aqui já está mais no sol, aqui na estufa, pegando mais sol, então ela está muito mais desenvolvida. Aí observam para vocês verem. Então tem pessoas que às vezes me perguntam se dá para plantar um morango assim, no quintal de casa, um lugar assombreado, entendeu? Eu creio que dá sim, mas só que ele não vai ter boa produção não. Ele vai ter muito problema com doenças, entendeu? E a planta não vai desenvolver bem. Apesar que o morango é uma planta que gosta do período frio, mas precisa de muita luz para poder estar produzindo bem. Mas se a pessoa pegasse um vasinho desse e colocasse tomando um pouquinho de sol de manhã, por exemplo, que é um sol mais fraquinho, você acha que ela vai desenvolver bem ou não vai desenvolver bem? Plantando no vaso assim. No vaso, ela vai desenvolver, porém não vai ter a mesma produtividade que tem essas outras aqui. No caso, ela não vai soltar esse tipo de estolão grandão assim. É, Com muitos frutos. muitos frutos, não, vai ser menos. Vai dar morango, mas pouca coisa. Pouca coisa, não vai desenvolver como essa outra que está aqui, no lugar ideal para a produção. Ah, beleza. Beleza. Bem, gente, vocês viram no começo do vídeo que eu tenho duas estufas, porém eu dividi ela em 4 partes. Eu tenho 4 etapas de morango aqui, plantado em diferentes épocas. Esse aqui está plantado aproximadamente uns 60 dias de plantado. Então ele não requer muita limpeza, entendeu? Eu aqui apenas retiro algumas folhas que tá as folhas mais embaixo, que às vezes apresenta algum probleminha, então eu pego e retiro. Mas a gente tem que estar deixando sempre as folhas novas, né, para o morango poder estar fazendo a fotossíntese. Então eu pego essa folha e retiro ela com cuidado, para não ficar danificando muito a planta, entendeu? Quando a folha já está mais velha, ela sai com mais facilidade, ela se solta mais fácil. Então essa planta aqui é uma planta que não exige ainda muita limpeza. Só algumas folhas que às vezes apresentam algum defeitozinho, tá com probleminha, a gente vai e retira, entendeu? E outra coisa muito importante é a gente não deixar as folhas que a gente retira na estufa. É sempre bom a gente estar com uma vasilha perto, uma caixa, alguma coisa assim, e tirando as folhas, jogando na caixa e depois levar para mais longe, não deixar na estufa, tá? Agora aqui eu tenho plantas mais velhas que já requer outro tipo de limpeza. Uma planta igual essa aqui, por exemplo, você vai estar retirando as folhas mais velhas. Vocês podem ver. Bem, gente, aqui eu vou mostrar para vocês uma planta mais adulta que está em plena produtividade agora. Então, isso aqui eu faço o seguinte: eu vou retirando um pouco das folhas que estão aqui, cobrindo às vezes a flor do morango, porque atrapalha na polinização, entendeu? Então a gente tira a folha com bastante cuidado, entendeu? Para abrir um pouco a planta, para entrar mais luz, entenderam? Então é o seguinte, a gente tem que estar sempre fazendo essa manutenção. E tem também algum broto sim que já produziu, então eu pego e retiro ele, que ele fica aqui só roubando um pouco da força da adubação do morango, entendeu? Então a gente tem que estar sempre tirando essas folhas que estão com algum problema e atrapalhando aqui na questão da luz para o fruto, porque isso influencia muito, o fruto fica menor, entendeu? E a flor também não consegue, às vezes, formar o moranguinho. Então a gente retira, né? Não retira muita,
mas está sempre tirando aqui as folhas mais velhas e os talos, né, que ficaram da produção do morango. Morango que já madurou, entendeu? Então a gente pega e retira. Aí a Pai, planta... mostra a forma correta de tirar a folha. Porque aquele dia eu tava fazendo a limpeza, mas eu tava cortando os talos. A forma correta de tirar a folha é você pegar na folha e deslocar ela bem embaixo, lá no tronco do morango. Ó, para que não fique pedaços assim, ficar talo de morango no pé de morango, entendeu? Porque se você corta aqui, vai ficar esse pedaço lá, essa parte aqui da folha. Então você pega e retira ela lá, rente o cauzinho aqui, rente o tronco. E essas folhinhas velhas, tudo tem que ser retirado, ó, para a planta ficar bem limpinha. É isso aí, gente. Tá Então, pronto a ficar não é limpo? difícil, mas é bastante trabalhoso. E pra abelha achar a flor. E para a abelha achar a flor para estar fazendo a polinização aqui. Essa tá bem Entendeu? carregada de... Está bem carregada. Então, o morango que está... Pai, Ó, teve tá uma... bonito, está produzindo até bem, entendeu? Então, já Teve tem que estar uma- sempre tirando. Às vezes, a gente nem consegue fazer tudo isso, mas é importante que se faça essas limpezas. Teve uma pessoa que perguntou o que você joga no morango para ele ficar um morango grandão. A questão do morango grande, gente, aqui é a nutrição da planta. Eu tenho feito aqui as adubações diárias. Eu faço adubação diária. Eu uso Fast Base, Fast Morango, entendeu? Todos os dias na irrigação. Então, quando às vezes o dia tá igual agora, que o dia tá menos luz, para o composto não ficar muito molhado, eu jogo menos água. Suponhamos que nos dias quentes eu jogo aqui para 1000 plantas, eu jogo 200 litros de água. Então, nesses dias de menos luz, que os dias estão muito nubrados, eu diminuo a quantidade de água, mas não a quantidade de adubação. A adubação é a mesma quantidade, porém é menos litros de água que eu jogo aqui. Mas, beleza. Aqui, pessoal, ó, mais um exemplo do que é uma planta limpa. Olha, isso aqui já foi produzido, já produziu, já colhi. Então aqui eu retiro. Olha aí, ó, eu retiro. Essas Aqui tem folhinhas uma embaixo folha, também, né, pai? as folhas embaixo aqui também. São folhas que ficam aqui só roubando nutrientes da planta. Então eu vou pegando, vou tirando, ó. Vou tirando. Vocês vão ver aqui como que essa planta vai ficar diferente após essa limpeza aqui. Esse detalhe aí também de retirada das folhas, pai, de limpeza do morango, também influencia no fruto, não influencia? Sim, claro que influencia. Faz ele ficar maior. Ele vai ficar maior, porque você ele vai ter mais força, né? Vai ter mais nutriente para ele. Porque, querendo ou não, essas partes que ficam aqui, no caso, esses pedacinhos que ficam aqui do talo, que já produziu, ele fica aqui ainda recebendo nutriente da planta. Então a gente vai retirando. Olha, veja essa planta. Eu vou tirar da de trás aqui para poder ficar mais livre, para vocês poderem observar melhor a questão da limpeza. Então, gente, muitas vezes as pessoas perguntam se é fácil produzir morango. Fácil, não é difícil produzir morango, mas tem que ter bastante cuidado e trabalho, né? Trabalhar bastante em cima da planta. Você tem que estar sempre, o morango que é uma planta que exige trabalho da gente constante, entendeu? Eu não passo aqui, talvez assim, um dia sem vir aqui. É claro que a gente não consegue fazer tudo que a planta necessita da maneira correta, mas a gente vai tentando fazer na medida do possível aquilo que é necessário para a planta poder estar produzindo bem, entendeu? Não é uma coisa muito complicada, mas que exige bastante da gente. Então, entendeu? Vocês vão ver aqui como é que essa planta vai ficar. Então você faz 3 coisas
para o morango se desenvolver bem? Você diminui a água nesse período de frio, né? Sim. De luz, de pouca luz. De pouca luz. E você mantém a adubação normal. Mantém a adubação normal. E a limpeza quase que diária. A limpeza quase que diária. Você observou que tem folhinhas mais velhas, tem folhinhas que já estão às vezes com probleminha. Aí você vai no caso, retira. Com esses furinhos assim também tira. Pode tirar folhas que tá com furinho, folhas pequenas, igual essas aqui, ó, que você vê que não vai, entendeu? Isso aqui só fica roubando nutriente da planta. Então, ela não é interessante aqui para a planta. A parte interessante para a planta é essa aqui, que pega mais luz e que está fazendo aí a fotossíntese para a planta, entendeu? Então, folhas que estão deficientes, folhas que estão aqui encostando no slab, né? Está encostando no slab, está atrapalhando aqui. Então, essa folha deve ser retirada. Podem ver que a planta fica aí, ó, muito diferente, ó. Beleza. Aí são 4 partes na estufa, né, pai? Dividida. Sim. Aí a lá de cima é aquela do morango mais novo, você plantou tem 60 dias, 60 dias. E aquele morango lá, pai, dos 60 dias, ele não produziu morango com 30 dias. Por quê? É devido à falta de luz? Pode ser o período que ele foi plantado, entendeu? Então ele às vezes atrasa um pouquinho, né? Mas isso é normal na planta. Nem toda planta vai ter um desenvolvimento igual, entendeu? Algumas vai adiantar um pouco mais, outras menos. E é assim mesmo. A planta funciona desse jeito. Agora, essa parte aqui da estufa, a gente vai tentar limpar ela essa semana para deixar mais ou menos nesse formato aqui. Então não é interessante, não pode tirar muita planta, fazer uma limpeza aqui mais radical. Muita folha, né? Não pode. Você vai tirar apenas as folhas que estão embaixo, né, encostando no slab, e algumas folhas que estão por cima, tipo com algum probleminha. Escondendo a flor do morango. Aqui a folha que está escondendo muito a flor do morango, aqui ó, no meio, ó. Tá vendo aí, ó? Então é interessante que isso aqui entre luz. Não pode ficar abafado. E a abelha acha ela também. A abelha acha ela para fazer a polinização. Beleza. Olha aqui, ó. Isso aqui está com uma frutificação muito boa, entendeu? Porém, está uma planta com menos folha, mas ela ainda precisa ser retirada. Algumas folhas, ó. Aqui tem folha que tá com probleminha, entendeu? Aí a gente retira, ó. Essa folha não é interessante aqui, ó. Tem folhas mais velhas, ó. Folhas que já... Então isso aqui tem que ser retirado, ó. Aqui, ó. Deve ser retirado. Então vai fazendo a limpeza da planta, ó. Sempre limpando, ó. Sempre limpar. Não é interessante deixar isso aqui, não pode, entendeu? Então folhas que estão com probleminha, você vai lá e retira, ó. Vai fazendo a limpeza. Por isso que o morango, você tem que estar sempre limpando o pezinho, mantendo sempre mais limpo, que aí você vai estar evitando doenças no morango e dando mais força para que a planta emite uns frutos mais bonitos, uns frutos mais graúdos, entendeu? Ó, mais doce. A luz aqui influencia também muito na questão da doçura do fruto. Agora nós vamos naquela estufa, naquela parte da estufa ali onde você plantou o morango. A gente fez até o vídeo de você plantando o morango dela. Mostrar o que está acontecendo lá naquela estufa. Aqui? Isso. Bem, gente, eu já mostrei para vocês lá na outra parte da estufa a questão da limpeza, né? Agora, essa parte aqui, a gente já fez aqui uma limpeza. Porque é o seguinte, esse morango aqui, ele já está com a faixa de uns 120 dias mais ou menos de plantado. Então já deu aqui uma pequena remessa de morango no início, né? Porque o morango é assim, você planta, logo em seguida ele emite uns frutos. Na faixa de uns 60 dias mais ou menos, vai estar madurando alguns frutos. E aí depois ele dá uma meia travadazinha para a planta se formar melhor.
vocês podem ver aqui, ó, porque essa planta aqui, ela já tem, ó, 1, 2, 3. Ela já está com três brotos aqui para produzir. Então aqui, ó, já está vindo, já podem ver aqui que já está vindo o botãozinho aqui para poder abrir a flor e formar morango, entendeu? Então eu acredito, ó, que ó, essa aqui já está um pouco mais desenvolvida, ela já emitiu frutos, ó, entendeu? Então é isso aí, gente. O morango, a gente planta ele, tem aqui, tá emitindo estolão aqui, eu vou tirar, porque aqui para mim aqui não é interessante. Isso aqui eu tenho que tirar. Aqui, ó, outra planta que já também já tá emitindo a flor aqui, ó, já vem mais moranguinho, entendeu? Então é isso aí. Eu tive um probleminha aqui também, um problema de ácaro. Eu tô corrigindo com o óleo de ninho. Aqui, ó, essa planta aqui mesmo sofreu um ataque aqui, mas vocês podem ver que eu acredito que o óleo de ninho já fez aqui o efeito, já está emitindo folhinha nova. Mas ela sofreu aqui, ela vai uma travada aqui. Ela vai demorar um pouquinho para desenvolver, não vai desenvolver igual as outras plantas aqui, ó, que já estão mais. Aqui, ó, tem outra planta que já está soltando novos brotos aqui para produzir morango, ó. Já tem um aqui, a parte principal dela, que já tem outro, entendeu? Essa aqui, ó, já vem com uns botãozinhos para poder soltar morango, entendeu? Então é isso aí. Essa aqui é uma planta que já está aqui com 120 dias aproximadamente, entendeu? Eu acredito que daqui uns dias já vai estar soltando bastante morango aqui. Aqui outra. Aqui também tem outra aqui, ó, que sofreu um ataque de ácaro aqui, né? O ácaro branco, né? Ou ácaro do enfesamento, como se alguns se diz aí, né? Então ela sofreu aqui, então eu estou tentando corrigir aqui com óleo de ninho, entendeu? E eu creio que vai dar certo porque já está emitindo folhinhas novas, entendeu? Aí, gente, uma outra planta aqui que está também já soltando bastante botão aqui para emitir os frutos, viu? Aí então nessa estufa aqui, a diferença daquela de lá é a limpeza que é feita das folhas, um excesso de folha e o Sim. estolão de muda, né? Sim, porque ela estava com muita folha, brotou com muita brotação mesmo. Viu? Então foi retirado aqui bastante folha para deixar a planta mais livre um pouco. Esse daqui, para ver melhor ainda que tá... Uma coisa que eu observei aqui, gente, também, porque eu diminuí um pouco aqui a irrigação, porque eu observei que o composto estava muito úmido, muito molhado. Então eu peguei e diminuí a irrigação, porque dá a impressão que a planta entende que quando tem, às vezes, muito nutriente para ela, tá muito disponível no substrato e está muito úmido, o ambiente está muito úmido, a planta entende que parece que ela entende que ela não precisa, que ela não está precisando de emitir frutos, que ela não está precisando, porque ela tem alimento suficiente. Então ela vai ficando muito viçosa, as folhas muito bonitas, folhas muito grandes, mas porém não emite frutos. Então eu diminui um pouco para observar se isso vai influenciar aqui. Aí vamos lá no morango, esse morango aqui agora, né, pai? O álbio. Bem, pessoal, essa parte aqui é uma variedade, morango álbio. Porém, ele foi muito afetado com ácaro aqui, entendeu? Então ele sofreu muito com ácaro. A gente já fez aqui algumas limpezas aqui, retirando as folhas velhas, igual eu disse, e estou fazendo o tratamento dele também com óleo de ninho. Agora, vocês podem observar que está emitindo folhas novas, olha aí, frutos, né? Está emitindo frutos, então eu creio que está surtindo aqui um bom efeito nessas plantas aqui.
Esse aqui é uma variedade de morango doce, né? Essa aqui é uma variedade de morango doce. Porém, alguns produtores já me falaram que ele é um morango um pouco mais exigente. Então, aqui na nossa região, de repente, ele não vai assim aprovar muito bem. Apesar que ele já produziu bastante aqui, já produziu bem. Ele dá uns morangos mais graúdos, é um morango mais doce um pouco. Mas eu observei que ele não sobressaiu muito bem aqui não. Ele deu mais problema do que o outro, do que a variedade San Andreas, né? Mas ele está aqui recuperando, ainda está produzindo bastante fruto e creio que ainda vai produzir bastante, porque tem bastante flor A e impressão, fruto. a impressão que eu tenho nesse morango aqui é que ele parece que ele não aguenta o mesmo tempo de vida que o San Andreas, né? Tá. Não é? É, Parece que ele vai ficando mais fraco, apesar de ter sido o morango que mais foi afetado pelo ácaro também, né? mas a impressão que eu tenho que ele vai morrendo mais peças. Vocês podem observar aqui que já tem bastante falha, né? E ele parece ser um morango que o tempo de vida dele na estufa é diferente do San Andreas. Ele morre as plantas mais cedo. E devido talvez de tantos problemas que acontecem com ele. Esse Entendeu? daqui, ela fez um ano, né? É, Esse estufa aqui. E você já teve variedade do San Andrés que durou mais do que há mais de 2 anos, né? mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos, entendeu? Então o álbio, ele sofre com isso aí. Eu não sei se é devido aqui o clima nosso, né? Questão de altitude, essa coisa. Às vezes ele é de clima, produz melhor em clima mais frio, né? E a gente aqui, como tem uns períodos bastante quentes, né? Em novembro, dezembro, janeiro. Então esse morango aqui pegou esse período. Então ele pode, às vezes, tá sofrendo com isso aí. Entendeu? E pode às vezes também ter a influência também aqui da minha estufa, que não ficou uma estufa muito apropriada para morango, porque ela ficou meio baixa, né? As próximas que eu pretendo fazer, vou tentar fazer mais alta para melhorar a questão da ventilação aqui dentro, essa coisa toda. Então, eu creio que de repente ele possa até vir a dar certo aqui, mas eu vou ter que mudar um pouco o sistema de condução das plantas aqui na estufa. Bem, gente, aqui eu vou mostrar para vocês a questão de você observar se está sendo controlado ou não a questão do ácaro. Isso aqui são folhas que já tinham sido atacadas, então a gente vai retirar, ó. Tem que estar retirando elas, ó, fazendo a limpeza da planta, você vai limpando, entendeu? E um sinal que a planta está recuperando é a emissão de folhas novas. Olha aqui, ó. São folhinhas novas que já tá sendo emitida aqui, ó, tá? Folhinhas que tá limpinha, entendeu? Não tem problema nenhum. Então você vem, retira, limpa bem a planta e observa se realmente está sendo, se a planta tá modificando, né? Você vai vendo aqui, ó. Então aí você fez a limpeza, alguns ramos fracos que estão aqui também no meio, você pode estar retirando. Esse aqui, ó, brotou aqui, você vai estar abrindo a planta, ó. Com isso, ó, vai entrar a luz e a planta vai ficar bem livre, ó. Tá vendo? Aqui foi retirada, ficando só as folhinhas novas, entendeu? Aí, consequência disso aqui, vai emitir um fruto maior, entendeu? Apesar que isso aqui tá pequeno, tá melhorando pequeno, mas aí essas folhas vão estar, vai estar emitindo frutos melhores, né? Frutos mais graúdos, entendeu? E fazer a questão da polinização aqui também. Às vezes pode ter alguma flor que tá assim, ó, que não vai vingar. Aí você pega e vem e retira, ó. Aí essa parte retira. da estufa, então, a limpeza dela seria a limpeza da retirada dessas folhas que foram atacadas pelo ácaro. Foi atacada. Para vir as novas. Para vir as novas, ó. Uma folha que foi atacada aqui, que tá feia, ó. Vai sair, ó. Ah, ó, pai. Saiu. Limpou.
Aqui, ó, uma folha que tá aqui só prejudicando a planta, ó. Isso aqui não vai, entendeu? Aí a planta fica, ó, totalmente diferente, ó. Aí, mudou, entendeu? Olha, vai limpando. Isso aqui é super importante para o morango, gente. Isso aqui é fundamental. Você não pode descuidar de fazer isso que tá aqui, ó. Vai limpando. Folha velha, ó. Ô pai, mas Aqui, explica mais, ó. pro pessoal o porquê que essa estufa aqui e aquela outra lá de baixo, elas ainda não foram limpas. O que você estava fazendo nessa estufa aqui essa semana que não deu para limpar o morango nessa parte de baixo aqui? Esse já. A gente começa às vezes fazer, nós estamos aqui gravando um vídeo, mas a gente começa a fazer uma limpeza, aí a gente às vezes até empolga, né? Porque a planta fica tão diferente, gente, fica uma planta, né, muito mais bonita, e você vê que a planta fica sadia, né? A coisa. Então você vai e retira todas as folhinhas velhas. Olha, nesse pequeno pedaço, nesse slab aqui, que eu fiz essa limpeza, veja a diferença, como ficou. Esse aqui para esse aqui, ó, que ainda não foi limpo. Tá vendo? Como tem folha velha, ó, folha que tá com probleminha, manchado. Então veja a diferença que ficou aqui. Os frutos ficam mais livres, ó. Você vê que tá livre, né? E aqui a tendência é dar fruto bonito, crescer os frutos. Às vezes a pessoa fica pensando, porque a questão é adubação, fica colocando muito nutriente. Não é não, gente. A limpeza é fundamental. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estava fazendo essa semana. Que aí não deu para limpar os morangos. Mas a gente estava fazendo aqui, gente, lavando o plástico. Porque, conforme a gente disse aí, há muita poeira nessa época do ano, que nós estamos num período muito seco. Então o plástico fica muito sujo, vai acumulando muita sujeira em cima do plástico. Aí atrapalhando, né? Não passa luminosidade para a planta. Ainda mais hoje está nublado, né? O dia que está nublado, então dá pouca luz para a planta. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa manutenção também. Lavando o plástico, né? E deixando sempre bem limpinho para que passe a luz. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença desse aqui que já foi lavado e da outra estufa aqui que ainda a gente não conseguiu lavar. Vejam como é que está bem mais escuro aqui de baixo. Dá uma diferença muito grande, mas olha o plástico como que está amarelo, está sujo, muita poeira no plástico. Então hoje a gente já é domingo, mas a gente vai continuar aqui na limpeza do plástico. Vamos continuar lavando aqui, para que fique bem limpinho para passar a luz para a planta. Isso influencia muito, porque traz muita doença, traz problema para a planta. E isso provavelmente... o fato do plástico estar sujo pode ter sido um dos motivos do ácaro. Sim, pode ser um dos motivos de ter desenvolvido muito ácaro aqui. Entendeu? E o oídio também aparece muito, questão da falta de luminosidade da planta. Então, e é isso aí, pessoal. O morango é muito gostoso a gente trabalhar com esse tipo de planta, mas só que ele é bastante exigente. Tem muito detalhe, né? Muito detalhe. Eu ainda estou aprendendo a trabalhar com morango, então é um pouco do que eu já aprendi aqui com a planta, e conversa com o produtor, com outro, algum agrônomo que dá alguma orientação a gente, e é isso que a gente vai aprendendo. E a própria planta também mostra pra gente o que ela está precisando, entendeu? É uma questão de observação. O produtor tem que estar sempre observando, né, o desenvolvimento da planta. E é isso aí, gente. Deixa aqui um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí. E a gente vai estar sempre postando uns vídeos aí para mostrar para vocês como que é o nosso trabalho aqui. É isso. Isso aí. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Detalhes que fazem a diferença na produção de morango. Tchau, galera.